ordem de grandeza. Em muitas situações do nosso dia a dia, não estamos interessados em obter o valor exato daquela medida. Então, muitas vezes, preocupa-se com a ordem de grandeza dela. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10 que mais se aproxima desse número, sem fornecer muita precisão. Agora vamos para a regra prática de como encontrar a ordem de grandeza de um número. O primeiro passo é expressar o número na forma de notação científica. Então você vai escrever esse número como sendo um número multiplicado por uma potência de 10 elevado a n. O segundo passo é verificar se esse valor de y, se ele é maior do que 10 elevado a 1 meio, ou se ele é menor do que 10 elevado a 1 meio. Lembrando que a raiz de 10 elevado a 1 meio, que é a raiz de 10, vale 3,16. Após fazer essa verificação, se esse y for maior do que 10 elevado a 1 meio, ou seja, se esse y for maior que 3,6, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Exemplo, eu tenho 8,4 vezes 10 a oitava. Logo, 8,4 é maior do que 3,6, então minha ordem de grandeza é 10 elevado a 9. E caso esse y ele seja menor ou igual à raiz de 10, você tem que a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a n. Exemplo, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Minha ordem de grandeza é 10 elevado a sexta. Agora vamos resolver dois problemas. O problema número 1 já deve estar aparecendo aí na tela de vocês. E ele diz o seguinte: admitindo-se que uma célula tem um comprimento de 10 a menos 6 e que o átomo tenha um diâmetro de 10 a menos 10 metros, o número de átomos enfileirados equivalente ao comprimento da célula é igual a... Então imaginem que aqui é a célula que a questão fala, que tem um comprimento de 10 a menos 6 metros. E dentro da célula eu tenho os átomos. E cada átomo tem um comprimento de 10 a menos 10 metros. Então o que eu preciso descobrir é qual o número de átomos que eu tenho aqui que vai caber nessa célula de comprimento 10 a menos 6. Então eu posso escrever que o diâmetro de cada átomo vezes o número de átomos que eu vou ter, né, vai ser exatamente igual ao comprimento da célula. Logo, se eu quero descobrir o número de átomos que eu tenho, basta eu passar esse 10 a menos 10 que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. Então, divisão de potências de mesma base, a regra é básica. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, você vai fazer menos 6 menos menos 10. Lembrando que menos menos 10 é mais 10. Menos 6 mais 10 dá 4. Como as alternativas da questão estão na forma numérica, ou seja, não estão na forma de potência, 10 elevado à quarta é a mesma coisa de 10.000. Logo, nessa célula você vai ter um número de 10.000 átomos. O segundo problema é um problema de ordem de grandeza. Ele também já deve estar aparecendo aí na tela de vocês e diz o seguinte: uma caravana de integrantes do movimento dos Sem Terra resolve sair em caminhada a partir de São Paulo
para fazer um protesto em Brasília. Obtenha uma estimativa da ordem de grandeza do número de passos necessário para completar essa caminhada, sabendo que a distância de São Paulo a Brasília, ao longo do caminho escolhido, é de aproximadamente 1.000 quilômetros. Bom, então, o que é que a questão está perguntando a você? Ele quer saber a quantidade de passos que o Sem Terra vai dar para sair de São Paulo até Brasília. Então, ele não quer saber o número exato. Logo, você pode tomar uma estimativa de qual o comprimento de um passo. Eu vou considerar um comprimento de um passo como sendo 1 metro. Se você quiser considerar o passo como 80 centímetros, 70, 50, fica a seu critério. Você vai tomar uma estimativa. No caso, meu passo é quase 1 metro, mas que é menor não vai ter 1 metro de passo. Mas aqui é um valor estimado. Logo, se a distância entre as cidades é de 1.000 quilômetros e cada passo tem 1 metro, essa distância em metros vai ser 1 milhão de metros. Então a pessoa vai dar 1 milhão de passos. Escrevendo esse número em notação científica, que é a regra de você achar a ordem de grandeza, ele pode ser escrito da forma 1 vezes 10 a sexta metros. Esse número é um número menor do que 3,16. Logo, a ordem de grandeza dele é 10 a sexta, não é? Veja que se você tivesse considerado também vamos supor, o passo como sendo 70 centímetros, então essa estimativa ia ser 0,7 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa de 7 vezes 10 aqui, tá? Veja que 7 é maior do que a raiz de 10, não é? Logo, a ordem de grandeza seria 10 elevado a sexta, porque quando é maior do que 3,16, a ordem de grandeza é a potência mais uma casa decimal. Logo, você tem um resultado que confirma a letra C do nosso problema. Então, obrigado a todos por ter assistido essa videoaula. Foi muito bom preparar ela para vocês e até a próxima.